Nós vamos começar a falar aqui no texto do Salmo 112. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 112. É um texto muito abençoador também. Nós lemos no começo do culto o Salmo 111, que é um salmo que é parceiro desse Salmo 112. Portanto, são dois salmos que trazem o mesmo assunto em uma perspectiva diferente. O Salmo 111, que nós lemos no começo do culto, fala sobre as obras magníficas de Deus, portanto, o ponto de vista é o ponto de vista de Deus. E agora o Salmo 112, de onde basearemos a nossa mensagem, trata dessa mesma bênção e a felicidade de quem teme a Deus. Portanto, o Salmo 112, que nós leremos, fala na perspectiva do homem, a santidade de Deus e a bênção de Deus da perspectiva daquele que teme ao Senhor. Salmo 112, portanto, diz o seguinte: Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em justiça, em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Glórias a Deus. Esses dois salmos, o 111 e o 112, eles são atribuídos a Davi. Portanto, são dois salmos usados para a adoração do Senhor e também para a glorificação do nome de Deus. E sendo mesmo Davi o autor desses dois salmos, nós percebemos aqui o conteúdo do que está sendo apresentado nos salmos. Você percebe aqui no Salmo 111 toda a glória e a majestade das obras de Deus sendo louvada, sendo adorada e sendo elogiada nesse lugar. E depois desse momento especial, vemos também no Salmo 112 a perspectiva daquele que teme ao Senhor, apresentando o mesmo louvor, a mesma confiança e recebendo as bênçãos de um Deus que é magnífico em todas as suas obras. Então você vê aqui dois salmos que se complementam, que se completam. Dois salmos que falam sobre a glória de Deus e como nós somos felizes em servir e adorar a esse Deus. E especialmente o versículo 7 do Salmo 112 é o versículo que eu quero me deter nessa noite, para falar para você sobre como Deus pode tratar conosco, mesmo diante de notícias ruins. Você vai perceber o quanto Deus pode tratar com você, mesmo diante de notícias ruins que você possa receber. E esse, de fato, é o tema da nossa mensagem. Coração firme em tempos de más notícias. Você veja aqui novamente o versículo 7 que diz: Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Queridos, nós vivemos numa geração muito insegura. Se você parar para pensar um pouco,
A geração da internet, a geração daqueles que nasceram após os anos 2000, 2010, 2020, você tem percebido o quanto a nossa geração tem sido uma geração bastante insegura, até mesmo do ponto de vista emocional. Você vai percebendo o quanto as gerações mais atuais, além de quererem as soluções de problemas muito rapidamente, em um estalar de dedos, querem tudo resolvido, querem tudo sendo tratado e trabalhado. A ansiedade, infelizmente, também tem graçado até mesmo no meio do povo de Deus. E as pessoas ficam ansiosas, têm problemas emocionais devido a isso, e ficam, portanto, muito inseguros diante de um mundo que se apresenta cada vez mais difícil, hostil, com complicações cada vez maiores, e a gente se sente despreparado para isso. Quantas vezes, em várias turmas que eu estive preparando, por exemplo, aqui, para o batismo e a recepção na classe de Nova Vida, quantas turmas no passado eu tenho percebido de alguns irmãos que falam: olha, eu comecei a me preparar aqui na classe, mas eu não me sinto seguro, não me sinto preparado para, de fato, ser batizado. As pessoas falam isso. E a gente, é claro, entende, a gente conversa, a gente tenta ajudar, mas a questão é que até para um ato simples como fazer parte de uma igreja evangélica, já que ele tem convicção da própria salvação, mas apenas o ato simples pode trazer dúvidas e inseguranças. Eu pergunto até que ponto isso afeta a nossa caminhada com Deus. O quanto a insegurança pode trazer todo tipo de afastamento, inclusive, das coisas de Deus, especialmente quando recebemos notícias ruins. Todo mundo gosta de receber boas notícias. Todos gostam, por exemplo, de receber a notícia de que passou para um emprego, a notícia de que algum parente, algum irmão, alguma pessoa, ou ele próprio, né, que desconfiava, por exemplo, de alguma doença séria e de repente aquele alívio não era nada de realmente preocupante. Quantas pessoas esperam boas notícias também no concurso público que possa ter feito, que esperam boas notícias diante de situações que a vida às vezes impõe. Uma situação de um emprego que está aguardando uma notícia, que se passou ou não na matéria de uma faculdade, ou se passou para o vestibular, se passou para o Enem. Enfim, são expectativas que nós criamos, algumas reais, outras irreais. Mas quantos de nós amamos receber boas notícias? Só que nem sempre a vida traz boas notícias. No mundo antigo, por exemplo, quando um arauto era chamado por um rei para levar uma notícia, ou então um chefe do exército chama um correspondente, um arauto, para falar para o rei que estava distante uma notícia qualquer da guerra. E então aquele arauto se esforçava, ele corria, machucava os seus pés, chegava cansado, quase morto de tanto correr, naqueles caminhos pedregosos do mundo antigo. Então, o texto bíblico, inclusive, diz isso em Isaías, de que quão formosos são os pés daqueles que trazem boas notícias. Porque mesmo o pé machucado, mesmo o pé cheio de bolhas, o pé todo desconjuntado, mas se traz boas notícias, a visão daquele que recebe essa boa notícia é a visão de alguém que está feliz, porque ele recebeu uma notícia maravilhosa. Mas, por outro lado, se o arauto leva uma notícia ruim, e se o rei for implacável, ele pode até mandar matar o arauto.
É daquele que quer sacrificar o mensageiro, só porque ele trouxe uma notícia ruim, que tecnicamente ele não era responsável pela notícia ruim. Ele só era responsável por levar a verdade. E quantas vezes a verdade também não tem trazido desconforto na vida de cada um de nós? Eu prefiro receber a verdade, ainda que essa verdade seja dolorosa. Mas há aqueles que preferem receber uma notícia falsa, ainda que seja uma notícia que traga algum tipo de felicidade temporária. Mas o fato é, todos desejamos boas notícias, mas nem sempre a vida nos presenteia com essas boas notícias. E aqui eu estou diante de um texto com os irmãos, e de um versículo, especialmente o versículo 7, que fala para nós sobre como o justo deve receber uma notícia ruim. E é interessante que a gente percebe aqui e faz um paralelo da nossa própria vida e desse ideal do justo que teme ao Senhor, como eu recebo uma notícia ruim e como o justo deve receber uma notícia ruim. E diante disso, a gente fazendo esse paralelo, a gente então pode até ser tentado a pensar: será que eu sou de fato justo? Porque veja novamente comigo o versículo 7. O justo não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Aqui você percebe uma situação em que o justo se mostra refletindo o caráter de Deus por causa da sua confiança total e completa na ação do Deus que ele ama, que ele serve e que ele conhece muito bem na sua vida. Mas aí eu começo a pensar sobre mim. Quando eu recebo notícias ruins, e de fato eu também recebo notícias ruins, a gente lida no dia a dia com notícias difíceis. Será que eu fico inabalável como o justo deve ficar? Em várias ocasiões na minha vida, eu não fiquei tão inabalável assim. Há circunstâncias em nossa vida que a gente sente na base, a gente treme e a gente fica com a mente funcionando o tempo todo e gravitando no mesmo tipo de pensamento e a gente perde o sono, a gente perde a paz, a gente perde toda aquela pose de completa segurança que a gente vinha mantendo até então. Quando certas notícias se apresentam diante de nós, ali é que vem a prova da nossa fé. E o sentido bíblico de fé não é apenas aquele sentido de alguém que acredita em Deus e, portanto, ele acredita que Deus existe, ele acredita que Deus é bom, como a gente cantou aqui. É mais do que isso. Aquele que tem fé em Deus é aquele que se apega fortemente a Deus como a sua única tábua de salvação no naufrágio. É como aquele que agarra a sua única chance de sobreviver, de ser abençoado, de ser feliz, porque é só Deus é que garante a nossa felicidade. Diante de mágoas, diante de tristezas profundas, diante de desafios que são tremendamente difíceis para a nossa fé, nós encontramos a fé, nós aguardamos a fé, e nós guardamos essa fé em nosso próprio coração quando a gente é colocado à prova diante dessas notícias ruins. Mas o texto diz, no versículo 7, que o justo não se atemoriza de más notícias. Não se estar atemorizado significa não ficar sem chão, não ficar completamente balançando, como você lembra
que aconteceu no texto bíblico que diz quando Pedro foi chamado por Jesus daquela tempestade a andar sobre o mar. E Pedro começa a andar, dá os seus primeiros passos, caminhando por sobre a água, mas de repente Pedro olha para o lado, olha para o outro, vê o mar revolto, ele perde a confiança e começa a afundar-se. Você deve se lembrar de quem era Pedro. Pedro era pescador, era homem acostumado às tempestades em alto mar, era homem que sabia nadar. Era um homem que estava acostumado a lidar com situações de perigo no meio do mar. Mas ele ficou tão apavorado diante daquela situação da tempestade e de todo aquele milagre acontecendo, porque de fato Pedro sabia nadar, mas nunca havia andado sobre a água. E naquela hora, com aquele milagre, aquela bênção e tudo aquilo acontecendo ao seu redor, Pedro perde a confiança em Jesus. Ele começa a afundar no mar, que ele poderia simplesmente nadar, boiar. Mas ele estava tão apavorado diante da tempestade que ele começa a achar que de fato ia morrer. Percebe como isso é próximo da gente? Percebe como nem sempre a nossa fé está sempre nos píncaros de sua grandeza, de sua pujança, do modo como às vezes a gente percebe que essa fé começa a gravitar de modo que a gente consiga viver completamente estável. Mas nem sempre é assim. Como Pedro, como tantos outros que perderam coisas importantes, perderam pessoas importantes, perderam a saúde, tantos tiveram que enfrentar o problema e sentiram-se sem chão. Mas o texto diz: o justo não se atemoriza de más notícias. E a má notícia pode vir a cavalo. Ela chega rápido. Como você lida com notícias ruins na sua vida? Há pessoas que abandonam a fé. Há pessoas que desistem da caminhada cristã diante de uma notícia terrível que ela possa receber. Com certeza vocês conhecem o conhecido autor cristão C.S. Lewis, autor de cristianismo, autor das Crônicas de Nárnia e de tantos livros teológicos que a gente ama e conhece. Você com certeza já ouviu falar de Clive Stephen Lewis, C.S. Lewis. Você sabe do poder mental que Deus trabalhou naquele irmão, naquele cristão, naquele teólogo. A sabedoria e o modo como Deus lidou com ele e deixou um legado literário riquíssimo e fabuloso. Mas poucos sabem que C.S. Lewis teve um tempo de tempestade, teve um tempo de trevas em seu coração quando ele perdeu a sua esposa. E ainda antes dele produzir as obras maravilhosas que ele deixou para a gente, de legado, ele abandonou a fé. Ele brigou com Deus, no mau sentido. Ele ficou tão para baixo, tão down, que ele conheceu as masmorras da depressão. Ele conheceu a frieza do lugar daquele que se decepcionou com Deus, que lutou com ele e deixou-se simplesmente ser carregado pelas circunstâncias e as más notícias da vida. Mas olha só, C.S. Lewis foi restaurado
nas suas trevas. Ele foi resgatado. Deus o buscou lá no lamaçal, na escuridão da sua incredulidade. E C.S. Lewis conseguiu enxergar o sol do Senhor brilhando sobre o seu coração mais uma vez. Você deve conhecer aquela famosa música cristã que nós também louvamos a Deus. Amazing Grace. Amazing Grace, Amazing Grace, né? Você conhece, você canta. Pois bem, John Newton, o autor, ele escreveu essa música quando ele perdeu a sua esposa e as duas filhas num acidente. Ele podia murmurar, não podia? Ele podia criticar. Ele podia abandonar a fé, como C.S. Lewis fez. Ele podia se dedicar à sua depressão profunda. Mas ele conseguiu tirar melodias de adoração e louvor ao Deus que estava acima de todas as más notícias que ele pudesse receber. Tantos teólogos e homens e mulheres de Deus do passado que enfrentaram cada um os seus fantasmas, cada um as suas masmorras emocionais, cada um as suas lutas espirituais. Mas o justo não se atemoriza de más notícias. Ele não se atemoriza por quê? Ele não teme essas más notícias por quê? Porque ele simplesmente confia no Deus que o protege, que cuida dele, que o sustenta, que o guia ao longo da vida. Ele sabe disso. Ele confia em Deus. E mesmo quando a má notícia chega, ele junta as suas forças, junta os cacos emocionais do seu coração e se apruma e diz: você não vai me derrotar, Satanás. Eu confio no Senhor. Eu confio em Deus. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu não vou me deixar abalar diante de uma afronta do inimigo da minha vida. Percebe a resposta diferente que o justo dá diante do Senhor? Ele, portanto, não se atemoriza de más notícias. Por que ele faz isso? O seu coração é firme, confiante no Senhor. Ter um coração firme é ter um coração que está completamente aprumado. Ele não fica titubeando entre a falta de fé, entre a dúvida, entre a desconfiança e a confiança, não. Ele está aprumado. Quando você pisa, você sente a firmeza do chão. Quando o justo recebe má notícia, ele não fica temeroso, porque ele está aprumado em Deus. Ele está completamente firmado no chão sólido que Deus coloca debaixo dos seus pés. E ele crê, ele confia, porque ele ama. Ele ama ao Deus que o sustenta. O seu coração é firme, porque a sua confiança está inabalavelmente depositada no Deus que tudo pode fazer. O versículo que eu gosto muito está em Isaías capítulo 26, no versículo 3, que diz: tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Estar com a mente firmada em Deus é uma mente que não fica titubeando com pensamentos dúbios. A mente firmada em Deus é a mente que está completamente aprumada diante da confiança de um Deus que nos ama e que tudo faz por nós. Não é aquela mente que fica numa gangorra emocional para baixo e para cima, porque não consegue perceber
que de fato Deus está no controle do mundo, do universo e da sua própria vida particular. As más notícias chegam, algumas delas provocadas por você, outras que você não tem nenhum tipo de ingerência sobre a má notícia. A crise pode aparecer em um país inteiro, numa nação inteira. Mas entenda, você confia em Deus. Você não vai ficar atemorizado, você não vai perder noite de sono, porque Deus está no controle do mundo e Deus está no controle da sua vida. É claro que diante de uma circunstância, de um revés muito grande, você vai aprender a tirar o leite da pedra, como se diz, a fazer de um limão uma limonada. Você pede sabedoria a Deus, você não fica comendo o pão da preguiça, você se levanta cedo, você vai procurar um emprego, você vai fazer o que tiver ao seu alcance para minimizar o sofrimento, para minimizar a crise, mas ainda assim a crise está instalada. E você, nesse momento, quando se esgota os seus recursos, você os apresenta diante de Deus, cujos recursos são inesgotáveis. O Deus Todo-Poderoso que cuida de você, que prepara a sua vida para enfrentar as lutas da sua existência. Meu irmão, minha irmã, não desista. Deus renova as suas forças. Deus restaura o seu coração. Coloca a sua vida no prumo. E você não perde o equilíbrio, nem emocional, nem mental, nem espiritual, diante da crise, seja ela qual for, de qual tamanho for, que se apresentar diante de você. A crise pode chegar, o mundo pode se abalar, mas você vai buscar em Deus a força para se manter confiante, firme, agarrado ao Deus que te protege, que te ama e que te sustenta. Na parte final dessa mensagem, eu queria trazer para você alguns tópicos bíblicos de como adquirir a segurança emocional na sua vida. Como adquirir segurança emocional diante de péssimas notícias. Não permita primeiro que as notícias do mundo abafem as promessas da palavra de Deus para você. Esse é o primeiro passo. Muitas vezes ficamos ansiosos, desesperados, porque temos ouvido a voz errada de alguém que quer a nossa destruição. Mas o servo de Deus aprende, ele é doutrinado, ele é exercitado em sua audição para ouvir a voz e as promessas de um Deus que o preserva, que o abençoa, que cuida dele em cada dia. Veja lá Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Lembre-se dessa palavra, é Deus dizendo lá e sussurrando no seu ouvido: meu servo, minha serva, não temas, eu sou contigo. Diante da crise, diante do problema, diante da luta, diante do desespero, eu sou contigo. A tempestade do seu coração, eu tenho o poder de acalmar. Ouça a voz de Deus. Não dê ouvidos às más notícias. Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz de Jesus que está acima de qualquer luta pessoal, de qualquer desespero. A paz de Jesus que é brilhantemente envolvente no nosso coração,
na nossa mente, trazendo paz, trazendo refrigério, trazendo serenidade nas nossas emoções. A segunda lição, ou a segunda forma da gente adquirir a segurança emocional: alimente o coração com a verdade e não com o medo. Porque às vezes nós escolhemos alimentar o medo na nossa vida. Às vezes escolhemos ouvir a voz que não é a voz de Deus e dar vazão e alimentar o medo para que ele cresça. Isso pode ser uma situação de autossabotagem. Isso pode ser uma situação também em que a gente simplesmente quer continuar vivendo naquela circunstância de coitadinho de mim. Tenham pena de mim. Eu sou digno de pena, não sou ninguém. E a gente fica alimentando esse tipo de sentimento que é contraproducente, é contra a bênção de Deus. Então não alimente a voz do medo no teu coração. Aprenda a dar ouvidos à voz de Deus, que traz coragem sobre a sua vida. Em terceiro lugar, ore e lance a sua ansiedade perante Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Lançar sobre Jesus a nossa ansiedade nos traz alívio. Porque quando você lança, você perde o controle. Se você lança como se fosse uma seta que você joga longe, você não tem mais controle sobre ela. Lançar significa abrir mão do controle que, na verdade, você nunca teve. Lançar sobre Deus a sua ansiedade é você confiar que Ele vai lidar melhor com os seus problemas do que você mesmo. Ele vai cuidar de você, Ele vai abençoar você, Ele vai trazer alegria para o teu coração. E se hoje você semeia com lágrimas, amanhã você volta com alegria, trazendo o resultado da sua semeadura. Deus te abençoa, Deus cuida de você. Então ore, peça a Deus que te dê forças para lançar sobre ele aquela falsa perspectiva de um controle que você, na verdade, nunca teve. Tenha coragem de entregar completamente a Deus o problema da sua vida. Em quarto lugar, caminhe com os olhos na eternidade e não só no que você sente falta agora. Sim, nós somos seres desejantes. Nós somos seres que desejam e precisam de muitas coisas. Muitos bens, circunstâncias perfeitas, uma vida de plena e total felicidade aqui na Terra. E a gente acha que não consegue viver assim, se não tiver essas coisas. Pois eu digo para você, quando você muda a perspectiva do teu olhar e começa a enxergar a eternidade que Deus preparou para a tua vida, você consegue mudar a sua escala de valores. E você aprende a parar de reclamar e de murmurar e de ficar chorando pelos cantos por pequenas coisas que você ainda não recebeu. E eu digo para você, nesse mundo, nessa vida, você não terá uma vida perfeita, uma felicidade total e radiante, com o sorriso colgate das propagandas. Você não vai ter, porque a vida não é assim. A vida debaixo do pecado não é assim. Felicidade completa é só na vida após a morte. É só no céu, meu irmão. Só quando chegarmos no céu é que teremos a vida perfeita. Enquanto estivermos aqui, a nossa vida é imperfeita. As más notícias vão chegando, vão se avolumando. E você precisa aprender a lidar com elas.
Não é fugindo delas, não é ignorando, mas é encarando de frente os problemas, sabendo que Deus está no controle de toda a sua vida. Amém? Por fim, esteja em comunhão com os irmãos, para que eles possam fortalecer a sua fé. Hebreus 3,13 diz: irmãos, exortem-se mutuamente cada dia uns aos outros. Quando a gente busca as coisas do alto, como diz lá em Colossenses 3, versículos 1 e 2, e quando a gente aprende a viver com os irmãos, recebendo exortações, recebendo a bênção, sendo consertados, sendo tratados na vida em comunidade, Deus usa esse recurso para nos abençoar, para nos amadurecer, para nos fazer caminhar com muito mais segurança emocional diante das circunstâncias da nossa vida. Eu quero terminar essa mensagem com o último versículo que eu quero ler para você. O versículo que você conhece bem. A passagem que está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Apenas vou ler parte do que essa passagem traz. A passagem traz o seguinte: ainda que a figueira não floresça. Você conhece o versículo. E no final ele diz: o Senhor é a minha força. Por que eu estou lembrando desse versículo para você? O contexto de Abacuque era o contexto de invasão iminente do Império Babilônico contra Judá, o Reino do Sul. O Reino do Norte já havia sido destruído e dizimado pelos assírios. E logo, algo parecido aconteceria com Judá, o Reino do Sul, e o povo estava apavorado. Notícias ruins estavam chegando. Nabucodonosor avançando poderosamente. As pessoas tremendo na base. E Abacuque também estava nessa situação a princípio. Abacuque se levanta no capítulo 2 e pergunta: Senhor, como isso? Como assim o Senhor está usando um povo ímpio pior do que nós para consertar o teu povo? Mas Deus responde para Abacuque que o justo viveria por sua fé, por sua firmeza, por sua confiança inabalável em Deus. É isso que produziria a sobrevivência do remanescente fiel, como de fato aconteceu. Diante de notícias ruins, diante de uma hecatombe nacional como essa, da invasão de Judá por Nabucodonosor, em que de fato a figueira não floresceria mais para Israel, mas floresceria para alimentar o Império Babilônico. Diante de um trabalho constante, praticamente escravo, em vão, sem que pudessem colher os frutos. Diante disso, Abacuque conseguiu enxergar com os olhos de Deus e dizer: ainda que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu perco tudo, mas não perco a minha fé em Deus. Diante desse versículo, eu quero dizer para você: se você é justo, se você é justa, você pertence ao Senhor, você tem uma arma poderosíssima à sua disposição. É a confiança inabalável e a segurança inabalável que você tem no Deus que é o Todo-Poderoso sobre a sua vida e sobre as suas circunstâncias. Não tema o futuro, Deus está nele. E Deus sabe como tudo isso acontece, como tudo isso acaba. E acredite, Deus tem o melhor para você.